A Célia estava ministrando aqui, eu estava ali, né, saboreando, né, cada louvor, né, e pensando, porque provavelmente eu não estaria aqui nessa manhã. Eu desde ontem estava passando mal, minha esposa sabe disso, eu tinha até hoje cedo mandado um zap para o pastor Edenilson, comunicando que talvez não pudesse estar presente. Ontem cheguei em casa, cheguei em casa salivando muito, ainda fui olhar a palavra, e estava no escritório estudando, e daqui a pouco fui para o banheiro e botei tudo para fora, tudo. Não tinha mais nada para botar para fora, passando mal, muita dor de cabeça, fui medir a pressão estava dando já 15/10, e eu preocupado porque estava escalado para estar aqui nessa manhã com os irmãos, né? E preocupado. Então, hoje de manhã, 6h pouca da manhã, mandei um zap para o meu pastor Edenilson, comunicando da minha situação, para que deixasse algum sobreaviso, né? E ele falou: irmão, tudo bem, vamos deixar. Aí o pastor Jorge estaria já preparado para estar aqui ministrando a palavra. Mas, e aquilo ficou ali, viu? Vou tentar ir, me arrumei, daqui a pouco mandei um zap para o pastor Edenilson: estou me arrumando, vou para a igreja. E me lembrei de algo que eu li já tem umas 2 ou 3 semanas, na verdade, uma pequena entrevista, vou apenas relatar uma pequena parte dela, e o entrevistado era um nadador, e ele estava falando a respeito da dificuldade de se nadar no rio contra a correnteza. E ele explicando que nem sempre você consegue ir direto para o seu alvo, para o seu objetivo. Eventualmente, você tem que dar uma nadadazinha para o lado direito ou para o lado esquerdo para diminuir aquela pressão que você tem da correnteza de um rio. E nós, cristãos, também temos essa luta. Nossa caminhada não é fácil, ser cristão não é fácil, seguir a Cristo não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes nadamos, temos aquela sensação de que não saímos do lugar. Que não saímos do lugar. Eu creio, eu também tenho essa sensação, eu creio que você também tem. Muitas lutas que sobrevêm sobre nós, mas estamos ali firmes, caminhando, porque acreditamos que chegaremos à fonte daquele rio, a nascente daquele rio, que é onde flui a vida a partir de Cristo Jesus. Célia, relatando aqui uma passagem bíblica, Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Uns disseram que era João Batista, outros disseram que era o Messias. Mas Pedro corajosamente diz: tu és o Cristo. E eu ainda digo: tu és, Senhor, tudo para mim. Tu és tudo na minha vida. Pedro, dos discípulos de Jesus, era aquele cara bronco, aquele cara rude, mas ele foi usado tremendamente pelo Espírito Santo para declarar: tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Eu quero agora, nesse momento, te convidar a estar lendo uma passagem que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 até o 11. Venha comigo, abra sua Bíblia, vamos ler. Segunda epístola de Pedro. Essa passagem já vinha no meu coração há algum tempo. Inclusive, na segunda-feira, aniversário da minha cunhada, nós fomos lá. Nós continuamos fazendo o nosso jejum na segunda-feira, como se estivéssemos no plantão de oração. E na segunda-feira fomos fazer o jejum na casa dela de manhã, né? Comemorando o aniversário dela, da Solange. E eu levei parte dessa palavra lá, porque ela já vinha no meu coração há algum tempo. E essa palavra nos diz, a partir do verso 3, né, a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Então o verso 3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, é importante aumentar isso em vós, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Verso 11, é a realização da promessa que diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 11 é a promessa, é a realização da promessa. Interessante observar, Pedro começa essa passagem, esses versículos, a nos fazer um convite a considerar as preciosas e muito grandes promessas que foram feitas para nós. Nós precisamos experimentar, nós precisamos acreditar, considerar que isso é real em nossas vidas. Precisamos crer. A realização de cada dom, de cada talento, depende do nosso mover, do nosso acreditar. Deus nos dá talento, nos dá dons, mas precisamos permitir que eles aconteçam em nossas vidas. Pedro faz uma realização extraordinária em relação a Cristo, no verso 3, logo no início, quando diz que o seu divino poder, ele diz, o seu divino poder, pelo seu divino poder. E quando diz que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Pedro tinha visto o poder de Cristo. Ele viu Cristo acalmar o mar revolto, todos conhecemos essa passagem, e experimentado o poder que o havia capacitado de caminhar sobre as águas. Está lá no Evangelho de Mateus. Pedro experimentou tudo isso daí. Pedro tinha ouvido Jesus, o Cristo ressuscitado, hoje, afirmar que todo o poder lhe tinha sido dado no céu e na terra. Pedro foi testemunha ocular, testemunha viva de tudo que Cristo fez aqui na terra. Por isso ele fala com toda essa autoridade do que nós devemos fazer, do nosso proceder. Pedro havia recebido também o poder de Cristo na sua vida pelo batismo, lá em Pentecostes. Batismo santificador, purificador do Espírito Santo, lá em Pentecostes. Está em Atos 1, 8 e 2, 4. Não precisa abrir, vocês podem até anotar. Por isso Pedro traz essa exortação com grande dinamismo, satisfação e alegria. Pedro escreve com alegria. Ele não escreve por escrever, mas escreve com alegria, consciente daquilo que ele fala, daquilo que ele prega.
ponto 2, ele fala a respeito dos dons de Deus que nos são dados com o propósito de ajudar-nos a viver vidas piedosas. Verso 4 diz: pelas quais nos têm sido dados as suas preciosas e muito grandes promessas. Quem dá isso? Senão o Cristo, senão Jesus, senão o Senhor de nossas vidas. Nós não temos nada. Não temos nada. Nós não podemos depender do homem. Hoje estamos aqui sem internet. Quem está vendo de casa, hoje não vai assistir o culto, segundo informações que eu tive. Vocês são privilegiados de estarem aqui. É óbvio que nós temos que nos resguardar da situação que vem acontecendo, não só em São Gonçalo, no estado do Rio, no Brasil, no mundo inteiro. Mas a verdade é que quando é o caso de uma festa, eu falo isso por mim, nós tomamos coragem e vamos. Precisamos estar buscando a presença de Deus. Quem dependeu da internet hoje, não está assistindo o culto matinal. Pode ser que depois assista na gravação, mas não é a mesma coisa. Experimentar a presença de Deus é algo maravilhoso para nós. É algo grandioso demais para nós. Grandíssimas e preciosas promessas o Senhor fez para nós. O verso 5 diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda vossa diligência, associai. Nós precisamos associar cada um de nossos dons. Nós temos muitos dons. Alguns adormecidos, porque nós não damos ênfase para que eles cresçam dentro de nós. Precisamos associar esses dons. Pedro fala de uma forma sequencial, que diz associar, né? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Precisamos ter o conhecimento da palavra. Precisamos ler, precisamos meditar, precisamos reservar aquele tempo. Ah, mas não dá tempo, diácono. Tem tanta coisa para fazer. Tanta coisa para fazer. A verdade é que nós perdemos tempo por falta de método. Temos que nos organizar. Temos que reservar o nosso tempo de adoração. Tempo que estamos ali buscando a presença de Deus dentro das nossas vidas, e isso é muito bom. Verso 6 diz: com o conhecimento, o domínio próprio. A perseverança, com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. A fraternidade, irmãos, é quando nós amamos o nosso próximo. Nós pregamos muito que o Espírito Santo habita no coração de cada um de nós. Então precisamos tratar bem os nossos irmãos. Consciente que somos que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Olha só, ele fala aumentando. Essas coisas precisam aumentar, precisam crescer dentro de nós. Nós precisamos permitir que essas coisas cresçam, não podemos sufocar. E como é que nós sufocamos o crescimento dos dons em nossas vidas? Quando nós fechamos os olhos e os ouvidos à palavra de Deus. Quando nós fazemos coisas abomináveis à presença de Deus. E fazemos muitas vezes. Precisamos nos policiar, voltar atrás, adorar
com verdadeiro amor cristão, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Ou seja, não podemos ser estéreis, precisamos dar frutos, precisamos expandir, crescer. Infrutuoso significa aquela pessoa estéril, que não dá fruto nenhum. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, estou aí no verso 8. O verso 9 diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Vendo só o que está perto. Precisamos ter a visão de Cristo, uma visão periférica, olhar além do horizonte. Ah, mas diácono, eu já até uso óculos, não enxergo bem. Não é essa visão física que eu me refiro. A visão espiritual nos faz perceber aquilo que nós nem enxergamos. Não sei se você já percebeu isso, às vezes você tem aquela sensação de que algo vai acontecer. Não é premonição não, meu irmão. É visão de Deus. É quando Deus permite em você perceber certas situações. Você está enxergando além do físico, além do real. Você está enxergando no espiritual. E isso é dom de Deus. Não é mágica, é dom de Deus. Verso 10 diz: porque, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ponto 3, ele fala a respeito de responsabilidade de completar a fé. A responsabilidade é nossa. Cada um de nós foi resgatado, foi salvo, alguns de lugares totalmente obscuros, mas continuar essa caminhada depende de mim, depende de você, depende de fazermos conforme a vontade de Deus. Você crê nisso? Longe de estar imóvel ou passivo, né? O princípio da fé, na verdade, nos lança no sofrimento do esforço ético interminável. Como está no verso 5. E a palavra aqui no verso 5, quando fala associai, significa suprir ou adicionar. Nós precisamos acrescentar. Prender as folhas aqui que o vento está começando a ocupar minha mão. Pedro nos insta, né? Ele nos induz a acrescentar um aspecto após o outro, ou seja, é uma sequência. Ele fala assim: acrescentai amor, fraternidade, piedade. É uma sequência que nós precisamos seguir. Nós precisamos fazer isso. Pedro nos coloca diante dessa situação, né, que nós precisamos acrescentar um aspecto após o outro, uma determinada ordem, até que o coro esteja completo, até que o coro esteja terminado, concluído. Nós não estamos concluídos, nós estamos caminhando. A vida cristã é assim. A vida cristã é assim. A gente só consegue alcançar a plenitude quando nós dermos condições a esses dons de funcionarem, de viverem, de estarem avivados dentro de nós. A gente fala aqui sobre virtude. O que é a virtude aqui? Quando fala em acrescentar virtude. A virtude significa a excelência, a coragem, a bondade moral. Essa é a virtude que nós precisamos ter dentro de nós.
Pedro nos leva a um entendimento maior, uma sabedoria moral amadurecida, que vem como resultado de um viver pela fé. E a isso é acrescentado o quê? O domínio próprio, a temperança. E o que é a temperança? Aquele autocontrole que nós precisamos ter, tanto interno quanto externamente. Precisamos ter o domínio sobre nós. Eu quero isso e eu não quero isso. Temos que determinar o que é bom e o que não é para nós. E nós já temos conhecimento, porque o Senhor já nos deu esse conhecimento. Ah, eu pequei porque eu não sabia nada, sabia sim. Pecou sabendo. Só que achou que era um pecadinho, era uma coisinha à toa que não ia fazer efeito nenhum. Mas faz. Mas faz, irmão. Precisamos ter uma conduta irrepreensível. Precisamos fazer exatamente aquilo que nós nos propomos de que ser imitadores de Cristo. Mas como ser imitadores de Cristo se eventualmente nós erramos? Se eventualmente nós pecamos? Se eventualmente andamos na contramão? O nadador que eu estava me referindo aqui, ele não falou em parar de nadar, em momento algum. Mas vira um pouco para a direita, vira um pouco para a esquerda, sai um pouquinho do impacto frontal, mas não ande para trás. Não pare de caminhar. É difícil? É difícil. Ninguém diz que é fácil. O próprio Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo, ou seja, persevere. Persevere. Continue a luta. Continue. O ponto 4. Resultado da fé constante. Bênçãos do crescimento na graça. Pedro insiste, durante todo o tempo, que se em nós houver e aumentarem os pontos, as coisas que ele se refere aqui, virtude, amor, perseverança, isto resultará em 4 coisas, que aqui eu chamo de bênçãos do crescimento na graça. É o salário que nós temos. Ninguém trabalha de graça. Nós fazemos a vontade do Senhor, e o Senhor nos recompensa com bênçãos, com o reino eterno. São recompensas para aqueles que o seguem, para aqueles que estão na sua caminhada, estão fluindo para aquele caminho ali. Não podemos deixar de nadar. Ah, mas eu não tenho forças para isso. Eu não estou falando em força física. Se for para força física, eu vou dizer que você não tem que vir para a igreja, você tem que ir para a academia. Você tem que ter músculos espirituais. E músculos espirituais você consegue se convertendo efetivamente ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, orando, meditando na palavra, estando com o coração aberto para receber as determinações que o Senhor está para lhe dar. Precisamos aumentar nossos músculos espirituais. Ah, mas eu estou navegando, não estou conseguindo, não estou dando conta, meu remo está pequeno. Aumente a sua fé que teu remo vai crescer. Tudo está consubstanciado na fé. A fé que move a sua vida, move a minha vida. Nós não fazemos nada se a nossa fé for fraca. Precisamos crescer, crescer, crescer. O crente precisa crescer. Você não foi resgatado para ficar na superfície. Você foi resgatado para crescer. Foi para isso que o Senhor te trouxe. Foi para isso que o Senhor te abraçou. Foi para isso que o Senhor perdoou teus pecados. 4.1 fala da
frutificação constante. A frutificação constante está no verso 8, que diz: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ser estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos crescer. 4.2, que fala da perspectiva sustentada. É o verso 9, que nos faz ver além. E diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego, ele afirma, é cego. Ele não diz que é meio cego, ou que enxerga mal. Ele diz que é cego. Vendo só o que está perto. Precisamos ver além. Precisamos enxergar além do horizonte. Precisamos entender que além dessa vida existe uma vida para nós, que é no reino do Senhor, que é no reino dos céus. (4.3) fala da perseverança segura. E é no verso 10 que diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, passos cada vez mais firmes, confirmar a vossa vocação e eleição. Você foi eleito, irmão. Nós fomos eleitos pelo Senhor para estarmos aqui nessa manhã, para estarmos levando a palavra de Deus em cada canto, em cada casa, dentro de nossos lares. Ah, quantos crentes são crentes na igreja e dentro dos seus lares nem sombra. Precisamos ser crentes em todo lugar. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Promessa de Deus. Se você andar corretamente, você não vai tropeçar. Ah, irmão, eu tropecei, eu errei. Não andou corretamente. A palavra de Deus diz: se você andar corretamente, não tropeçará. Tua caminhada será segura. Sem esforço? Não, vai ter esforço sim. Deus está para te ajudar. O Senhor está para te segurar tuas mãos e caminhar contigo. Mas você tem que se esforçar. Você tem que dar os passos. Ele não vai te levitar. Quando o Senhor disse para Pedro: venha Pedro, caminhar sobre as águas, ele não pegou Pedro nas mãos. Ele disse: Pedro, tu tem que fazer a tua parte, você tem que meter o pé na água, você tem que caminhar. Coloca, Pedro, venha na sua fé. Ele é assim comigo, ele é assim com você, ele é assim conosco. 4.4 fala da promoção prometida. Nós temos uma promoção prometida, que é no verso 11, que diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê que tem um lugar no céu? Eu creio. Mas precisamos tomar posse disso. Tem uma receitinha de bolo a ser feita antes, do verso 3 ao 10. É uma receitazinha de bolo, precisamos seguir. Não adianta você trocar os ingredientes. Ah, isso aqui não, eu vou mudar um pouquinho, eu vou esse aqui só, uma marca diferente. Não, é essa marca que o Senhor Jesus nos dá através de Pedro. É nessa medida aqui exata que Ele nos dá através de Pedro, para que possamos ser recompensados. Não podemos negligenciar, irmãos. Não podemos dar jeitinho. A vida do crente não é de jeitinho. A vida do crente é de solução. A vida do crente não é remediar. A vida do crente é de curar.
é de trazer salvação. Essa é a vida do crente. Não podemos remediar. Não é de qualquer jeitinho. Não, não, não. É para sempre. Deus nos resgatou. O Senhor nos resgatou. Eu fiz um esforço grande para estar aqui hoje pela manhã, mas eu me sentiria muito mal se eu não tivesse vindo. Graças a Deus que Deus me deu força para estar aqui. Eu não negligenciei a minha presença aqui nessa manhã. Por quê? Porque essa palavra, irmão, antes de falar no seu coração, eu falo no meu primeiro. Quando eu, mesmo ontem, passando mal, minha esposa sabe disso, cheguei em casa, só troquei de roupa, liguei o computador, peguei os livros lá para ler, peguei a Bíblia. Primeiro a gente se alimenta. E graças a Deus por isso. Não podemos negligenciar em acrescentar estas coisas à nossa fé. Certamente, se negligenciarmos, seremos fracassados espirituais. Aqui estão expressos, né, irmão? Princípios de perseverança e fé. E precisamos abraçar, precisamos fazer valer tudo aquilo que o Senhor nos deu. É como quando ganhamos um presente e pegamos e colocamos lá no cantinho, lá, não gostei, deixa para lá. Não. Cada um desses dons é presente dos céus. Cada um desses dons é presente de Deus. Ele não foi dado, a palavra de Deus diz que doados. O verso 3 aqui diz, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas. Doadas. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a sua glória. Nós somos convidados de uma festa nos céus. O Senhor está nos esperando. Quando Ele quiser, Ele nos chama. Mas nós temos lugar guardado nos céus. Amém? Curva a sua cabeça.